Bom dia, povo da Jornada em Mateus. Chegamos hoje ao capítulo 28. Primeiro eu quero agradecer a você que esteve aí acompanhando essa jornada de pertinho, mas principalmente você que se empenhou e se esforçou na leitura dos textos bíblicos, porque essa era a nossa proposta, né? A gente trocar uma ideia aqui durante cada um dos dias de leitura, para que a gente se fortalecesse nessa leitura, né? E eu estou muito feliz porque a gente concluiu, né? E quero te pedir, se você tem alguma sugestão, né? Tem alguma ideia de alguma nova leitura que a gente possa fazer, de algum novo estudo, que você possa dar essa sugestão, né? Quem sabe daqui a uns 2 meses a gente começa. Eu agora vou aproveitar para ler algumas coisas que eu acabei deixando de lado por conta dessa leitura de Mateus, né? De ter que dessa partilha também, né? Mas estou extremamente feliz. Então, ontem a gente falou do capítulo 27 de Mateus, a gente falou sobre a morte de Jesus, que naquele momento foi um momento de muita tristeza, de muito medo, de muita angústia, porque tudo que cabe na nossa mente humana, ela termina, ela se finda, né, com a morte. E é justamente o que acontece até o capítulo 27, apesar dele ter cumprido aí as promessas descritas, né? Existia ainda uma dúvida: será que vai acontecer algo? Será que ele vai ressurgir mesmo, né? Eu acredito que a maioria das pessoas estivesse muito desesperançosas pela surpresa como receberam a ressurreição. O capítulo 28 fala vou pontuar 2 coisas que eu achei muito interessantes. A primeira delas é o fato de que as mulheres foram as primeiras que Mateus descreve aqui como aquelas que viram o sepulcro vazio. Então, numa cultura patriarcal, né, Mateus, escritor um judeu, ele relata então como sendo as primeiras pessoas, 2 mulheres aí, a presenciarem esse fato aí da ressurreição. Isso é muito legal, porque mostra que Jesus, durante seu ministério, né, ele desfez várias tensões e vários nós que existiam sobre a presença das mulheres na religião, na vida, na sociedade, né? E ele trouxe a devida importância, né, da mulher, da criança, em todos os sentidos. Jesus foi libertador, isso é uma prova disso, né? A gente vê nos primeiros versículos do capítulo 28. Uma outra coisa que eu acho muito intrigante nesse texto, que fala assim no verso 7, o anjo pede para as mulheres avisarem, né? E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. Muito legal, porque ele pede para elas avisarem que o Jesus, o Cristo ressurreto, vai encontrar com eles na Galileia. Mas por que na Galileia? Se Jesus morreu, foi crucificado, foi morto ali nas regiões de Jerusalém, né, na Judéia, cerca de 130, 120 e poucos quilômetros da Galileia, né? Porque, na verdade, a única explicação que existe, né, que eu penso, é que a Galileia foi onde tudo começou. Então, ele queria encontrar com aqueles homens onde tudo começou. E é muito interessante porque a Bíblia, ela sempre provoca esse pensamento cíclico em nós, do início voltar para o início, né? Do caos, tudo, né, iniciou do caos e pela palavra tudo se fez e de repente no fim de tudo a gente vai voltar ao caos, né? Em Gênesis 8, se não me engano, fala que a gente veio do pó e ao pó a gente vai retornar. Se a gente pensar no povo que saiu do Egito para a terra prometida, eles poderiam ter chegado em 40 dias, mas eles chegaram em 40 anos, porque pela desobediência, né, eles ficaram caminhando em círculos. Então, o próprio Jesus, quando veio aqui na Terra, né, ele se limitou a um espaço geográfico, né, a um povo, a poucas pessoas. Ele não falou com muita gente. O seu discurso foi para aquelas pessoas simples da Palestina, né, aquelas pessoas que estavam ali aos arredores. Ele foi na Galiléia, ele foi em Samaria, ele foi em Jerusalém, na Judéia. Um espaço extremamente finito. E quando Jesus fala para os discípulos irem, né, no capítulo 10 de Mateus, ele fala: vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele não manda falar com o judeu, ele limita também, mais uma vez, a fala dos discípulos, a proclamação desse evangelho. Mas a partir do capítulo 28 da ressurreição, essa história muda. Por que ela muda? É isso que é muito interessante a gente perceber, que a partir da ressurreição, a minha história, a sua história também
mudam com a ressurreição, porque a ressurreição é um símbolo da vitória sobre a morte. Então, ele diz que ele venceu a morte, nós venceremos a morte também, ou nós vencemos a morte com ele. Por quê? Porque a nossa dimensão de vida já não se limita mais ao nosso mundo pequeno, à nossa imagem pequena. E por que eu tenho tanta certeza disso? Porque, vou tentar ligar o computador aqui, porque o primeiro discurso de Jesus ressurreto, quando ele está lá na Galileia, que ele mandou voltar nesse aspecto aí cíclico novamente, ele fala assim para os discípulos, aí já o id do Mateus 10, que é tão limitado, ele se transforma num id extremamente amplo, que ele fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações. Pregar o evangelho a todas as nações, ele está falando para uma galera da Galileia, ele está falando para homens e mulheres simples. Como que isso pode acontecer, né? Porque a ressurreição marca a emancipação do sagrado, do evangelho, porque viria o infinito para dentro de nós, chamado Espírito Santo, Consolador. Então, o Jesus finito, que falou com poucas pessoas, foi morto, ressuscitou, emancipando então a finitude, transformando a finitude em infinitude dentro de nós, através da vinda do Espírito Santo, que não mais seria o Deus Jesus, né, que é o Logos, a palavra encarnada que falava com as pessoas, mas o Deus Consolador, que então habitaria dentro da nossa finitude. Então, esse ser infinito habitando na nossa finitude, espero que você esteja entendendo isso, ele emancipa a nossa limitação humana. Tanto é que você observa Paulo lá quando ele está preso, o espírito dele está livre. Apesar da carne estar presa, então a gente não se limita mais à carne, mais à morte, porque a morte é um trampolim para a vida, a morte se torna um trampolim para uma nova vida. Então, por isso que existem muitas pessoas presas, amarradas, de repente numa prisão, mas que estão completamente livres, porque o infinito habita dentro delas. Em contrapartida, existem pessoas livres que vivem na vida, que aproveitam muitas coisas, né, que aproveitam a sua liberdade, mas que são prisioneiras porque a finitude é o fim delas. O infinito não habita nelas. Por isso que lá em João fala que... eu queria abrir meu computador, porque tem um versículo aqui. Que o Espírito sopra onde quer, né? Ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, porque ele é o infinito. É ele que permite que esse evangelho chegue a todas as nações. É ele que quebra todas as barreiras. É ele que quebra todas as limitações. É ele que quebra, então, aquilo que a gente falou no início. Essa perspectiva cíclica que a gente tem quando a gente pensa, né, na história humana limitada, sem ação do Espírito em nós. Por isso é que a ressurreição é tão maravilhosa, porque apesar de nós sentirmos a tristeza da morte, né, da ruptura, né, do distanciamento, a gente sabe que isso é momentâneo, porque ele venceu o finito e transformou tudo em eternidade. Isso é maravilhoso, gente. E que a gente mergulhe nesse evangelho através dessa infinitude, não sei se existe essa palavra, ou dessa eternidade, como algo que veio de presente com a ressurreição. Se você começar a ler o livro de Atos, ou a narrativa de Atos, você vai ver como esse processo de eternidade, do evangelho que não tem barreiras, dos limites que não são mais encontrados, você vai ver lá nessa nova narrativa, né? Finito nos nossos dias, tão finitos, né? Na nossa mente tão finita, e permitir que isso seja então motivo de transformação da nossa mente, do nosso coração e da nossa jornada, tá bom? Um beijo no seu coração. Fui!